Olá, você está esperando sentir vontade para começar aquele seu projeto? Está esperando a motivação chegar para finalmente agir? Então deixa eu te contar uma verdade incômoda. Ela não vai vir. E se vier, vai embora bem rápido. Tão rápido quanto chegou. A motivação é instável. Ela é inconstante. E é por isso que quem constrói uma vida extraordinária não depende disso, não depende dela. A grande virada acontece quando você entende que é a ação que cria o movimento, que é o fazer que te faz querer. E quando você age, mesmo sem vontade, é aí que você acessa uma força que muda tudo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como parar de esperar, como sair dessa estagnação e construir o futuro que você quer, mas com base em decisão, consistência e também consciência. Se você ficar até o final, vai entender por quê. O primeiro passo, mesmo quando ele é pequeno, vale mais do que 1000 planos adiados. Vamos juntos, que a sua nova vida não começa quando você se sentir pronto. Ela começa quando você decide ir mesmo sem estar pronto. Vamos lá? Pessoal, você já percebeu ou vocês já perceberam? Tem dias que a gente simplesmente não quer fazer nada. Mesmo sabendo que a gente precisa fazer, mesmo tendo metas claras, a vontade desaparece. Sabe o que é mais interessante? Tem estudos que mostram que mais de 80% das pessoas desistem de seus objetivos nos primeiros 30 dias. Quer dizer, não é falta de capacidade, não é porque eles estão sem recursos, não. É a dependência da motivação. A verdade é que essa motivação ela é superestimada, porque ela vai e vem. Se você continuar esperando por ela, você vai continuar parado. Eu quero te mostrar outro caminho. Um caminho mais maduro, mais eficiente, mais real. Existe uma virada de chave poderosa que você pode aplicar, que é quando você aprende a agir, mesmo sem estar motivado. Aí você começa a desbloquear novos resultados, novos níveis de resultado. E no final, você alcança o que você quer na sua vida. No final desse vídeo, eu vou te mostrar 5 ferramentas práticas e comprovadas para te ajudar a fazer exatamente isso. Agir mesmo nos dias difíceis. Construir constância e criar movimento mesmo quando a vontade não aparece. Então fica comigo porque o que você vai aprender hoje pode mudar a forma como você lida com esses desafios que você tem no dia a dia. A maioria das pessoas, eu também, você também, fomos ensinados a acreditar que a gente só consegue fazer as coisas quando nós estamos motivados. Que a gente precisa sentir aquela vontade repentina, aquela inspiração, que eu chamo mágica, para começar. Mas essa é uma armadilha perigosa. Porque a motivação, pessoal, por natureza, ela é passageira. Ela oscila. Oscila com o humor, oscila com o clima, com o contexto. E se você depende dela, sua vida se torna uma verdadeira montanha-russa. Você fica produtivo em alguns dias, em outros dias você fica paralisado. Esses dias que você não encontra essa tal motivação mágica para fazer as coisas. Isso acontece em parte porque o nosso cérebro é projetado para buscar conforto e evitar esforço. Então ele economiza energia o tempo todo. Por isso que quando você pensa em agir, levantar cedo, estudar, treinar, começar aquele seu projeto, a sua mente começa a buscar as justificativas para protelar isso, postergar. E aí que a desculpa da falta da motivação aparece como uma saída, aceitável para você e aceitável para os outros também. Mas na verdade o que falta não é motivação. O que falta é você ter mais clareza, realmente decidir. Você precisa de um sistema que te leve à ação, mesmo quando você está desmotivado, não está querendo agir. Pensa comigo, esses atletas que você vê de alta performance ou esses profissionais que entregam muito resultado, eles também são pais e mães que sustentam famílias, eles são líderes em casa. E todos os dias, existem dias que eles não estão motivados. Mas mesmo assim eles agem, porque eles entendem que a motivação não vem antes, ela vem depois. Depois que você começa, depois que você se move, depois que você prova para o seu cérebro que é capaz de fazer, mesmo sem querer. Então veja, você tem que provar, você tem que exercitar. Existe um termo que a gente usa na psicologia comportamental que se chama
Motivação baseada na ação. Veja só. Ele mostra que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o ato de fazer gera motivação. Ele gera transformação. Quando você toma uma atitude, ainda que pequena, você muda a sua química cerebral. Dopamina, noradrenalina, são liberadas outras substâncias que ativam a sensação de progresso. Essa que você sente quando realiza alguma coisa. E desperta o desejo de continuar. Ou seja, pessoal, a ação vem antes da motivação. Esse movimento da ação, ele gera energia. E aí você vai criando o hábito que molda esse desejo que você tem. Só que isso não acontece por acaso. Você precisa de estratégia, precisa criar um ambiente interno e externo que facilite essa virada que você quer dar na sua vida. E é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Porque, veja bem, eu acredito que você está buscando uma mudança real na sua vida, porque todos nós estamos. Só que essa mudança, ela exige prática, né? E as ferramentas certas, que você tem as ferramentas certas. Então, eu vou compartilhar com você 5 ferramentas que eu considero muito poderosas e vão te ajudar a agir mesmo nos dias em que essa tal motivação não esteja presente. E aí você pode continuar sendo produtivo, coerente o tempo todo. A primeira ferramenta que eu quero entregar para vocês é que eu utilizo muito, que é a regra dos 5 minutos. Porque o seu cérebro, ele resiste a grandes compromissos, mas ele não resiste a pequenas ações. Então comece prometendo a si mesmo que você fará a tarefa por 5 minutos, apenas isso. Se depois desse tempo você quiser parar, tudo bem, mas o mais comum é que depois que você começa, depois desses 5 minutos, o impulso da ação te leva adiante. Essa técnica é interessante porque ela quebra essa inércia. Se você está parado, vou continuar parado. E a maior barreira não é a tarefa em si, é você começar. É o maior obstáculo. A segunda ferramenta que eu quero te propor é a clareza de propósito imediato, que a gente chama assim. Você não precisa estar motivado por um grande propósito, não. Todos os dias, um grande propósito, não. Mas você precisa ter um porquê. Esse porquê tem que estar claro. Por que que eu vou fazer isso hoje? Qual a minha, digamos, pequena recompensa, mesmo que na sua mente? Qual o avanço que eu vou ter? Qual o valor que essa ação vai trazer agora? Quer dizer, ação pela ação. Quando você associa o que vai fazer com algo que tem significado, mesmo que prático, por exemplo, ter paz, ter saúde mental, cumprir um compromisso pessoal, cuidar da saúde. Quando você faz isso, você ativa essa parte mais racional do cérebro que sustenta as suas decisões. Então você decide conscientemente fazer aquilo porque você tem um motivo. Então clareza de propósito gera impulso interno. A terceira ferramenta que eu quero apresentar para você é que você crie um ritual, que a gente chama ritual de entrada em ação. Eu tenho o meu. Crie um pequeno ritual que avisa ao seu cérebro que é hora de começar. Pode ser qualquer coisa, pessoal, uma coisa que você gosta. Por exemplo, tomar um café, colocar uma música específica, respirar fundo, arrumar o ambiente. Tem gente que começa a ação arrumando o ambiente. Conheço várias pessoas assim. Isso ativa o sistema de comportamento automático e reduz essa, digamos assim, necessidade inicial de uma força de vontade muito grande. Grandes executores não confiam nessa motivação, nessa dita motivação. Eles confiam em rituais. Pode conversar com as pessoas que você conhece que criam coisas incríveis todos os dias. O ritual cria uma estrutura emocional. E essa estrutura é que sustenta a sua ação. Então, não precisa ser só um ritual, não. Você pode criar mais de um ritual. Você pode ter rituais que você deve iniciar sempre que você quiser ativar essa sua produtividade. A quarta ferramenta que eu quero entregar para você é a redução, você reduzir o seu foco no resultado final. Porque o apego ao resultado atrapalha muito. Um dos maiores bloqueios que a pessoa tem é pensar demais no tamanho do desafio que vai ter. Em vez de focar, digamos assim, nesse grande desafio que você vai ter, você foca no próximo passo. Você divide aquela ação, que pode ser muito grande, em pequenos passos. Escreva uma linha, se você está escrevendo alguma coisa, um livro,
faça 10 minutos de treino, grave, se você está fazendo gravações, grave um trecho de vídeo. Essa divisão, ela reduz a ansiedade e dá a você, ao seu cérebro, a sensação de progresso real. O cérebro adora progresso, ele adora isso. Mesmo que seja pequeno. Isso retroalimenta a sua motivação de forma orgânica, fisiológica. E a quinta ferramenta, talvez a mais conhecida por vocês, seja aquela história de firmar um compromisso. Né? Um compromisso que pode ser público, pode ser simbólico. Que é você escolher alguém para você declarar para ele a sua ação. Escrever no lugar visível, gravar um vídeo, para você mesmo um vídeo, dizendo o que é que você vai fazer, você sempre assistir aquele vídeo. Porque quando você se compromete de forma simbólica, né, ou social, através das outras pessoas, tornando conhecido esse seu objetivo, você ativa o gatilho que a gente conhece da coerência. O cérebro odeia não cumprir o que verbalizou. Isso cria em você um senso que você tem que fazer, de responsabilidade. Pode ser o empurrão que você precisa, né? Porque aí você passa a agir não porque quer, mas porque você decidiu e isso muda tudo. Às vezes você tornou isso até público, né? Então, pessoal, não espere estar pronto. Não espere se sentir inspirado, não espere por essa emoção. É gostoso quando a gente está motivado. Mas quando você estiver motivado, você vai para cima, faz, será mais fácil. Mas quando você não estiver motivado, você tem que continuar a agir, como eu mostrei aqui para você. Aí você usa as 5 ferramentas. Porque quem age sem vontade, constrói essa vontade com as ações. Por exemplo, se você está com medo, você constrói essa coragem, você amplia a sua consciência, transforma a sua própria vida. E você pode fazer isso utilizando essas ferramentas que eu dei para você, é só você aplicar. E aí você vai transformar a sua vida, não apenas por boas intenções, né? Ninguém muda o mundo através de boas intenções, mas através de ações, de ação. Pequenas ações sustentadas. Você pode escolher uma dessas ferramentas, colocar em prática. A vantagem é que você pode colocar em prática hoje mesmo, agora mesmo. A sua transformação, ela começa no passo que você decide dar agora, mesmo sem motivação. Pessoal, novo vídeo toda segunda às 9 horas da manhã. Curta, compartilha, faça perguntas que eu respondo. Um abraço.